Então, esse vídeo vai ser um vídeo sobre nostalgia. Fiz vários vídeos já sobre heresia. Então, vou falar aqui. Essa fita cassete que está aqui no celular, né, no outro celular que eu estou mostrando, que eu tirei um print, eu não tenho mais, infelizmente. Eu já tive essa fita, ganhei de presente de aniversário em 1995, meu saudoso pai, e foi com certeza um dos presentes mais interessantes que eu recebi, né, que eu ganhei, né, porque naquela época, eu me lembro, né, direitinho que eu não queria, eu não gostei quando eu ganhei né, essa fita. Eu queria, na verdade, era uma fita ou da Alice no País das Maravilhas, teve uma época que eu era fascinado por esse filme, ou A Bela Adormecida, para você ver, né? Eu assim, também achava lindo, muito bonito o filme, era assim, fascinado pelas imagens, né, do filme clássico. E aí meu pai resolveu me dar esse filme, né? Ele deve ter pensado assim, vou dar esse filme para menino, né? Filme para o meu filho varão, meu filho mais novo. E aí, na época, eu não gostei, né? Tive um entusiasmo meio tímido, assim, bocejei um entusiasmo fraco em relação a isso. Só que ao longo do tempo eu fui me apaixonando por esse filme, esse primeiro filme, Toy Story, né? E assim, eu até lembro, quer dizer, eu não lembro a sensação, eu lembro se eu cheirar, né? Mas eu não lembro a sensação, né? Do cheirinho que que esse tipo de fita tem. Muito gostoso, né? Ter isso em mãos. Hoje em dia eu acho que se eu tiver um pouco de dinheiro mais para frente, eu acho que eu vou querer ter uma coleção desses vídeos, né? E voltar a ter esse, né? Porque eu tive durante alguns anos e aí quando eu cresci, o meu pai decidiu de maneira unilateral, mas também de maneira solidária, né? Ele era muito solidário, era muito desprendido em relação às coisas. Resolveu doar esse filme para um primo meu, prima. E aí você sabe o que aconteceu, né? Pode ser que não aconteça, né? Tem casos em que não acontece, mas eu acho que é comum de acontecer. Que a prima ou o primo gostar do filme na hora, curtir, depois acabou, depois não tem mais. E aí abandona a fita, vende a fita ou mesmo chega a jogar fora. O que é com certeza uma falta de educação assim muito grande, né? Imagina, um presente dado, né, para você. Isso no caso geralmente pode assim vem mais do próprio pai ou da mãe, né? A negligência em relação a um presente que não custou nada, inclusive foi dado de coração, né? E achou que iria guardar o presente, né? Cuidar com carinho. E hoje em dia, se eu tivesse a mesma idade que eu tinha nos anos 90, criança, só que se eu fosse muito mais esperto do que eu era, né, já essa, macaco velho, se eu tivesse essa mente de 36 anos, um corpo, né, de 9, 10 anos, ou se eu fosse pelo menos um pouco mais egoísta, eu provavelmente não teria permitido que meu pai doasse. Não apenas essa fita cassete, também tinha do 101 Dálmatas, eu também tinha uma do Pateta, o filme, que é um filme também que me traz assim muita nostalgia, e aquela nostalgia que dói um pouquinho no coração, assim como o Toy Story, né? Então, no caso do Toy Story é isso, eu comecei a gostar muito, né, de digamos assim, não ter gostado no início, porque não era o que eu queria,
Eu fui gostando do filme, e hoje eu considero como um dos meus filmes preferidos. A trilha sonora é maravilhosa, o enredo é muito bom, a dublagem brasileira, claro, é maravilhosa, né? Especialmente naquela época. Eu tenho a impressão que a dublagem deu uma caída também. Hoje em dia, né, no mundo das artes, tudo deu uma caída significativa, eu até diria, porque assim, filmes como esse, um filme clássico, épico, maravilhoso, não se faz mais. Não sei o que, não sei o que acontece, o que está acontecendo. Eu gosto de pensar, eu acho até uma explicação bastante cômoda, culpar hoje em dia essa onda de wokeísmo, né, na mídia, na cultura, especialmente na cultura americana, que de certa maneira acaba, né, contaminando outras culturas como a nossa, né, a cultura brasileira também, né, que é essa coisa, né, de que a história tem que ser assim, tem que ter personagens da raça Y, da raça X, tem que ter minorias sexuais, tem que ter, né, eu que faço parte de uma, né, assim, de uma minoria sexual, não ligo nem um pouco para isso. Assim, em relação a algumas coisinhas eu ligo, por exemplo, Doug, que é um desenho assim muito bom, um desenho aí dos anos 90, maravilhoso, muito bom não, maravilhoso na minha opinião, que eu gosto bastante também. É um desenho que eu acho que ele já tinha essa coisa que já tinha nos anos 90, desta mentalidade, né, de inclusão, né? Por exemplo, o pai da Patty Maionese é um cadeirante, o Skitter, que tem uma coloração da pele meio diferente, eu acho até que ele seria um afro-americano, né? Só que eles não colocam como se fosse. Enfim, você já tem aí uma certa inclusão do Doug, e eu acho que faltou a inclusão da minoria sexual. E de vez em quando eu sinto essa falta, justamente por isso, né? Porque já que tem essa narrativa, já que busca por isso, já tem essa mentalidade na obra artística, então busque, né, colocar todos os grupos, né, digamos assim, né, mais relevantes, né? E você não tem isso. E aqui no Toy Story, enfim, eu acho que é um tipo de obra artística universal. Ela agrada todos os gostos. Claro que tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de filme infantil, de coisas relacionadas a crianças, só que é uma história assim, é uma franquia, principalmente os 3 primeiros filmes, esse de 95 o melhor de todos, né? Um dos melhores filmes infantis de todos os tempos, na minha opinião. O 2 é muito bom também, mas não chega aos pés desse. E o terceiro, que é de 2009, 2010, que é muito bom também, ainda claro que não chega aos pés desse, que é um clássico dos clássicos, tal como, por exemplo, no caso da franquia Jurassic Park, né, Parque dos Dinossauros, né, dos filmes, ainda que tem uma diferença aí, que o Toy Story manteve assim, um nível muito alto dos 2 filmes subsequentes a esse primeiro, enquanto que a franquia, né, do Parque dos Dinossauros realmente foi muito fraca, não conseguiu sustentar, né? O primeiro filme maravilhoso, o segundo filme ok, e daí em diante, na minha opinião, foi só ladeira abaixo. Nem me interessei em assistir aos mais recentes, que foram feitos aí na década de 2010. E Toy Story tem filmes novos também, né, que foram feitos. Eu assisti nesse ano um filme, o Toy Story 4, não sei se foi o 4 ou 5, não gostei, para vocês verem como, acho que ele é de 2019, para vocês verem como é que, assim, pelo menos na minha opinião, eu não sei se na sua opinião você gostou, eu achei esse último Toy Story que eu vi, não sei se é o último, né, que foi feito, eu achei ele fraco, eu achei que ele, assim, ele ficou mais naquela coisa, né, vou fazer um filme para agradar a fanbase, né, os fãs da franquia, como eu, por exemplo, né, no meu caso não me agradou, né, nem um pouco, porque eu gosto de ver filme bom, eu não gosto de ver um filme só porque ele é de uma franquia, tem que ser um filme bom também. Mas é isso, é um filme, é uma história linda, personagens assim icônicos, né? E o Toy Story
3, né, que é de 2009, 2010, ele chega a ser ainda mais nostálgico. Aliás, ele é nostálgico, de fato. Porque o Toy Story, esse primeiro Toy Story, ele não é nostálgico por si mesmo. Ele é um filme que foi feito em 95 e as pessoas, né, que hoje em dia são adultos, como eu, por exemplo, na casa dos 30, 40 anos, e até mesmo, né, no primeiro dos, né, na primeira faixa aí dos 30 anos de idade, quando eu era criança, viu esse filme, né, nos anos 90, início dos anos 2000. Então, para nós, ele é muito nostálgico, mas ele é nostálgico em um sentido pessoal. O Toy Story 3, ele é um filme nostálgico por si mesmo. Ele é um filme que ele já conta, né, uma série de mudanças, né, na história do filme, né, de acordo com a linha, né, cronológica do filme. Você tem o Andy, que era uma criança, né, um garoto nos anos 90, e em 2009 ele já é um adolescente que está indo para a faculdade. Quer dizer, um adolescente não, um adolescente nos seus 17, 18 anos de idade, quase adulto. Você tem a Molly, eu não sei se é Molly, a irmã mais nova do Andy, só que eu acho que não se chama Molly, que já está uma adolescente. Você tem o cachorro do Andy, que já está idoso e provavelmente não vai mais estar em outros filmes, a não ser que ele seja aquele cachorro que vive muitos anos, né, que vira um cachorro ancião, como tem aí. Eu tenho uma gatinha de 17, 18 anos de idade, né? Então, assim, é possível, mas é raro. Então, assim, é um filme muito nostálgico. A primeira vez que eu vi, mas sempre quando eu vejo também, ele me dá muita nostalgia. É um filme muito triste, na minha opinião, de uma certa maneira, né? Ele é um triste no sentido assim, né? A nostalgia é uma coisa boa também. É um sentimento bom. Sentimento bom e ruim ao mesmo tempo, né? De tristeza e de alegria. A alegria de você estar recordando algo que você gostava, que você gosta, e de tristeza porque é algo que já não está mais, né? Que é do passado, que te faz lembrar do seu passado, me faz lembrar da minha infância, faz lembrar do meu pai que me deu de presente esse filme que eu não gostei na época e que depois eu fui me apaixonando pelo filme, que hoje eu agradeço, sempre agradeço pelo meu pai por ter comprado esse filme para mim, né? Ele poderia não ter feito, poderia ter comprado o filme que eu queria. Provavelmente não tinha para vender, mas tinha esse filme que estava, inclusive, assim, né, tinha acabado de ser lançado, fazia muito sucesso na época. Então, eu, assim, sou muito grato ao meu pai por ter me apresentado a franquia Toy Story logo no seu início, né, especialmente em sua estreia dourada, que foi com esse clássico, na minha opinião, um dos melhores filmes infantis já feitos. Maravilhoso, não perde em nada para clássicos, né, dos filmes antigos da Disney, né, baseados nas histórias que foram coletadas pelos irmãos Grimm, né, Branca de Neve, né, Bela Adormecida. Também o filme Alice no País das Maravilhas, que é baseado, né, num clássico da literatura. Então, assim, eu definitivamente tenho uma nostalgia muito grande por esse filme. Sempre que der, eu assisto. A trilha sonora é maravilhosa. É uma trilha, assim, de primeiríssima qualidade. E, de uma certa maneira, eu fico com pena das crianças atualmente que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Eu gostaria que elas tivessem, que sempre aparecessem filmes bons, como antes acontecia, muitos filmes bons, mas também filmes maravilhosos como esse, porque marca. E eu até penso também que não seria problemático que as crianças hoje em dia também vissem esses filmes antigos, entre aspas, antigos, né? Porque são filmes atemporais, são filmes que não importa, né, se ele se passa em 1994, 95, já estamos em 2024, não importa. É um filme que conta uma história universal de um garoto que, né, brinca com os seus brinquedos. Nós temos hoje em dia, né, as crianças também com os seus brinquedos. Tudo bem, tem um celular, tem um smartphone,
mas continuam a existir brinquedos, e o próprio smartphone também assim, é usado como brinquedo por muitas crianças. Então eu sinto essa nostalgia. Talvez eu fale também sobre outro filme, Pateta, o filme. Posso falar até aqui mesmo. Pateta, o filme, também foi comprado pelo meu pai, também tive esse filme. É um filme ainda mais, ele me dá ainda uma saudade muito grande do meu pai, porque é um filme que conta a história do Pateta e do seu filho Max, que são de gerações diferentes, têm personalidades diferentes. Então Max é um garoto diferente do pai. Eles estão entrando em um constante conflito. Então, o Max é uma coisa e o Pateta quer outra. Né? Estão entrando de férias e o Pateta quer levar o filho para pescar, enquanto que o Max quer fazer outra coisa, tem outros planos. Então o Max fica com raiva do pai, né, o filme todo, até que o pai ele acaba, assim, e também sente uma certa vergonha do pai, principalmente porque tem um outro personagem que é o pai do amigo dele, melhor amigo dele, que é riquinho, né, metido. E o Pateta é uma pessoa, né, no filme, ele é pessoa não, né, é o cachorro pessoa, né, antropomórfico. É cachorro pessoa, né, de classe média, né, que representaria o americano de classe média, enquanto que o amigo de infância dele, que também, por coincidência, é amigo do Max, do filho dele, são, né, representativos aí né, dos americanos de classe média alta. Só que aí no final o Pateta acaba salvando, né, salvando o dia, salvando o filme, a história, e o Max volta a ser amigo dele, a gostar, a ter orgulho do pai. Então, assim, isso remete muito à minha história com meu pai, muito, porque eu também tive uma história com meu pai de sentir vergonha dele várias vezes, por ele ser uma pessoa simples, né? Por muitas vezes ele não ter lá muitos bons modos, né? Por ele ter tido uma história assim, infelizmente, de fracassos. Ele teve história de assim, muito bem sucedido financeiramente até uma certa época de sua vida, né? E aí, a partir daquele ponto, ele não conseguiu mais se levantar. Ele tentou se levantar e não conseguiu, né, financeiramente falando. Isso mexe muito, né, com o brio, né, da pessoa, principalmente nessa sociedade que nós vivemos, sociedade materialista, né? E assim, eu tive fases em que eu realmente sentia uma vergonha muito grande pelo meu pai. E hoje em dia, né, é só saudade mesmo, porque ele já não está entre nós. E o Pateta, o filme, ele assim reflete muito a minha relação que eu tive com ele, e que depois de muitos anos de conflito, muitos anos tentando entender, também uma questão de personalidade, diferença de personalidade, eu percebi que meu pai gostava de mim, inclusive independente de quem eu fosse, independente se eu sou o filho que dá orgulho a ele ou não. Eu realmente não fui um filho, digamos assim, muito digno, né, de menção, né, de ser visto, né, como filho que dá orgulho. Pelo menos eu considero dessa maneira, né, interpretando como as pessoas geralmente pensam e como que ele provavelmente também pensava, só que ele gostava de mim, me amava do jeito que eu era, me amava, independente se eu não estava trabalhando na época em que ele vivia, né? Ele pelo contrário, ele tinha, né, medo, né, do meu futuro. Né? Não é uma questão, né, de ter vergonha, era medo, né, do que poderia acontecer comigo, né, se eu não tivesse, né, uma fonte de renda. Né? Estamos aí na labuta, eu estou na labuta, né? Não na labuta literal, mas na procura disso. Se não conseguir nesse ano ainda, no ano que vem, vai ser um ano que eu vou, pelo menos, buscar. Né? E aí, esse filme Pateta, o filme, com certeza é um filme que reflete muito, né, essa minha relação com meu pai.
Mas eu gosto de pensar que teve um final feliz, pelo menos para mim, porque eu aprendi a lição, no final das contas. Eu não deixei que ele se fosse antes, e é só depois da morte dele que eu, né, reconhecesse o valor que ele tem e o valor e o sentimento puro que ele sempre teve por mim, né, que eu fui percebendo pelas atitudes dele, né, sempre querendo me agradar, por exemplo, comprando a minha fruta preferida, essas coisinhas, né, que que algumas pessoas consideram como, né, pequenas, mas fazem toda a diferença, são, né, provas realmente de amor, né, de carinho. Então é isso. É um filme que eu gosto muito, um filme que me traz muitas lembranças boas. Sempre assisto com o coração apertado, principalmente no final. Filme que tem muitas referências dos anos 90. Acho que talvez principalmente para as crianças americanas, mas mesmo para as crianças brasileiras, né? Para eu, por exemplo, né, que fui uma criança dos anos 90, né, do Brasil, posso dizer que traz muitas referências, né, principalmente daquela infância dos anos 90, em pré-internet, pré-celular, smartphone, redes sociais, esse inferno que se transformou, que tem se transformado tudo isso. Uma época muito boa e quem sabe mais para frente no futuro eu não consiga, né, ter em mãos novamente uma fita cassete legítima do Toy Story. Ou pelo menos um DVD, né? Ou, né? Vamos ver aí mais para frente. Então, tchau.